Senhores vereadores, senhoras vereadoras, daremos início nesta data, 11 de junho de 2018, à 17ª sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito a nobre vereadora Neiva Raquel Rúbia, primeira secretária, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivassica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Zanete Alencar de Souza. Geandre Deive Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trudipert Alan Leite Riester. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus aberto os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 16ª sessão ordinária e da 6ª sessão extraordinária, ambas afixadas no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão as atas mencionadas. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação das atas. Carlos Ivassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudipert Alan Leite Riester. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, as referidas atas estão aprovadas. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Projeto de Lei do Executivo número 15 de 2018 altera os artigos 14 e 16 da Lei Municipal número 2751 de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Rio das Pedras e da outras providências. Prefeito Municipal Antônio Carlos de Favari. Projeto de Decreto Legislativo número 21 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a Sérgio de Jesus Manriques. Vereador autor, Trudipert Alan Leite Riester. Indicação número 499 de 2018. Sugere executivo que o Departamento de Obras viabilize o reparo do asfalto junto à rua Lázaro de Almeida, bairro Jardim Santa Teresa, perto do número 695. Fotos anexas. Infelizmente, o SAI já abriu um corte no asfalto e até o momento não efetuou o seu devido conserto, mais uma vez deixando a população local insatisfeita. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 500 de 2018. Sugere ao executivo que o Departamento de Obras viabilize o reparo do asfalto junto à rua Archimedes Cortelazzi, bairro Vila Kennedy, no cruzamento com a rua Júlio Pacheco de Medeiros, perto do número 15, pois esta rua está com um enorme buraco bem onde existe uma lombada, fotos anexas, que devido ser um cruzamento causa uma enorme dificuldade para todos os motoristas que trafegam por essa rua. Por esse motivo, reiteramos que seja consertada urgentemente essa rua. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 501 de 2018. Sugere executivo que o Departamento de Obras viabilize o estudo para criar uma valeta para desviar a água que se acumula na rua Celeste Bianchim, no bairro Jardim Santa Teresa, bem em frente à casa de número 15, pois existe o pedido do morador que nos informou que após o consertado do asfalto, não foi criado um declive para o desvio da água. Por esse motivo, existe um acúmulo de água bem em frente à sua garagem. Foto anexa. Gerando dessa forma um grande transtorno. Todas as vezes que ele entra com o seu carro na garagem, pois ele faz uso do mesmo todos os dias para trabalhar. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 502 de 2018.
Sugere o Executivo providências no sentido de realizar a poda de árvores na Avenida Prefeito Donato Marino, nas proximidades da Igreja São Francisco, no bairro Cambará, tendo em vista que, devido aos galhos das referidas árvores, atrapalha a iluminação, sendo necessário o uso de lanternas por parte dos frequentadores da igreja, aproveitando também para que seja feito o reparo da calçada do mencionado local. Vereador autor Carlos Ivancica. Indicação número 513, 2018. Sugere Executivo a possibilidade de se fazer a limpeza em toda a extensão da rua São Vicente de Paulo, do bairro Luiz Massude Cury. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 504, de 2018. Sugere Executivo para que proceda a operação tapa-buracos em frente à residência de número 780, na rua Marino Ernesto Montagnani, bairro São Cristóvão. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 505, de 2018. Sugere Executivo para que limpe todas as bocas de lobo e também toda a extensão do Ribeirão Tijuco Preto, com urgência. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 506, de 2018. Sugere Executivo para que a Prefeitura notifique a CPFL para fazer as trocas das lâmpadas da rua Tiradentes, no centro, pois a referida via pública se encontra com lâmpadas com iluminação fraca. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 507, de 2018. Sugere Executivo a possibilidade de fazer uma estrada para desviar os caminhões de dentro da cidade. Por conta do peso do veículo, estão danificando o asfalto, para que tome providências cabíveis o mais rápido possível. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 508, de 2018. Sugere Executivo para que providencie a limpeza das fossas do local conhecido como Rubinho, sendo que estão todas transbordando. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 509, de 2018. Sugere Executivo a possibilidade de fazer a reforma da quadra que se encontra em frente ao velório municipal, na rua Joaquim Leite, centro. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 510, de 2018. Sugere Executivo que seja colocado placa de sinalização em toda a extensão do bairro Vitório Cesarino, pois o bairro está totalmente sem sinalização e que também seja feita as sinalizações no asfalto. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 511, de 2018. Sugere Executivo a possibilidade de fazer a reforma do parquinho do bairro Vitório Cesarino, pois a maioria dos brinquedos estão quebrados. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 512, de 2018. Sugere Executivo para que o Departamento do Meio Ambiente verifique toda a extensão do Ribeirão Tijuco Preto, pois em vários locais estão caindo muito esgoto no Ribeirão. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 513, de 2018. Sugere Executivo para que tome providências cabíveis a respeito da boca de lobo que se encontra no bairro Bom Jesus, na rua Professor Manuel da Costa Neves, esquina com Benedito Silveira Campos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 540, de 2018. Sugere Executivo a possibilidade de colocar a cobertura na quadra da escola do bairro Nosso Teto, e que não seja retirada a cobertura da antiga escola Elias Salles, onde vai ser a sede da Guarda Municipal, pois recebi denúncias que a cobertura será retirada da escola Elias Salles para ser colocada na escola do bairro Nosso Teto. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 515, de 2018. Sugere Executivo que proceda à limpeza do terreno localizado na rua Natal Luiz Martim, altura do número 120, bairro Vitória Perim Cesarino, bem como viabiliza a instalação de placa educativa proibido de jogar lixo, tendo em vista que os moradores estão reclamando do acúmulo de lixo e entulho despejados de forma irregular no referido terreno. Frise-se que tal fato está ocasionando mau cheiro no local e contribuindo na proliferação de animais peçonhentos. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 516, de 2018. Sugere Executivo que o departamento competente visite o bairro Luiz Massude Cury e sinalize toda extensão com placas de sinalização ou para que escreva no asfalto. O bairro tem um grande fluxo de veículos e, por falta da sinalização, está ocorrendo muitas colisões entre veículos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 517, de 2018. Sugere Executivo a possibilidade do pronto-socorro criar uma sala de triagem
para que os pacientes passem antes da consulta médica para saber a prioridade do atendimento do paciente. Vereador autor Francisco Anderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 518 de 2018. Sugere o executivo que proceda a operação tapa-buraco na rua Vereador Vitor Pôncio, esquina com a rua Benedito Silveira Campos, bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtorno para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 519 de 2018. Sugere o executivo que proceda à manutenção da galeria de água pluvial na rua Maria Aparecida Amazônia Urbano, altura do número 139. Bairro Vitório Cesarino, tendo em vista que a grade de proteção da galeria não está devidamente fixada. Fato esse que enseja risco de acidentes no local. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 520 de 2018. Sugere o executivo que proceda à limpeza do terreno localizado na Avenida Antenor Cortelazzi, altura do número 10, bairro Vitório Cesarino, bem como viabiliza a instalação de placa educativa. Proibido jogar lixo. Tendo em vista que os moradores estão reclamando do acúmulo de lixo e entulho despejados de forma irregular no referido terreno. Frise-se que tal fato está ocasionando mau cheiro no local e contribuindo na proliferação de animais peçonhentos. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 521 de 2018. Sugere o executivo a manutenção do asfalto na rua Josefina Penati Henrique, por toda a sua extensão no bairro Jardim São Pedro. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 522 de 2018. Sugere o executivo ao órgão competente municipal a manutenção do asfalto na rua Bernardino de Campos, na altura do número 448, no bairro Bom Jesus. Os moradores reclamam do acúmulo de água em dias de chuva, ou mesmo quando vizinhos lavam suas casas, podendo estar havendo infiltração neste local. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 523 de 2018. Sugere o executivo que o setor competente da municipalidade providencie a instalação de mais um bicicletário na rodovia municipal da cidade. Tal medida se faz necessária, pois por ser aquela uma região de intenso movimento de pessoas, necessita-se estabelecer ali um local adequado e seguro aos ciclistas, que precisam deixar suas bicicletas na rua para poderem trabalhar ou fazer outras atividades naquela região. Importante lembrar que a bicicleta é uma modalidade de transporte eficiente, saudável e ecologicamente correta. Portanto, temos que incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte e criar atitudes favoráveis aos deslocamentos cicloviários. Vereadores autores Geandre Deive Roncato, Carlos Ivancica. Indicação número 524 de 2018. Sugere o executivo que proceda a operação tapa-buraco na rua Maria Aparecida Amazônia Urbano, altura do número 123, bairro Vitório Cesarino. Tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 525 de 2018. Sugere o executivo que o departamento competente realize serviço de detetização contra aranhas, baratas, formigas e escorpiões nas repartições públicas municipais e nos bueiros e bocas de lobo de todas as ruas da cidade. Que também providencia a confecção e distribuição de panfletos, conforme modelo em anexo, no sentido de informar a população sobre as formas de prevenção e os cuidados necessários em caso de picadas de animais peçonhentos, em especial dos escorpiões, o que pode ser fatal para crianças e idosos. Vereador autor Carlos Ivancica. Indicação número 526, de 2018. Sugere ao executivo que o mesmo determine ao órgão competente o cumprimento da lei número 2.837, de 2015, a qual dispõe sobre a responsabilidade de manter o lote limpo é do proprietário, e a lei número 2032, de 1998, a qual dispõe da responsabilidade do proprietário em manter uma calçada transitável na Avenida Ana Negre Gramani, próximo à residência de número 92, no centro. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 527 de 2018. Sugere ao executivo que o órgão responsável providencie a iluminação num poste situado na rua Dr. Tuficuri,
em frente ao trailer do Boi Lanches, situado na área de lazer Genato Suave. No período noturno, o local encontra-se muito escuro, podendo assim trazer insegurança por quem ali trafega e frequenta diariamente. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 528 de 2018. Sugere ao Executivo que se proceda à limpeza e à capinação do canteiro central da Avenida José Augusto da Fonseca, em toda a sua extensão, tendo em vista que a sujeira e o mato alto estão contribuindo na proliferação de animais peçonhentos, bem como deteriorando a estética do paisagismo urbano. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 529 de 2018. Sugere ao Executivo a realização da operação de manutenção asfáltica em toda a extensão da Rua Júlio Rogério, dando continuidade na Rua Rafael Hipólito, desde o Bar do Porquinho até as proximidades da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Alberto Zeppelini. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 530 de 2018. Sugere ao Executivo fazer a manutenção do parquinho infantil localizado na Rua José Greco, no bairro Parque Bom Retiro. O parque encontra-se em situações precárias e de abandono. A maior parte dos brinquedos estão quebrados e sem condições de uso. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 531 de 2018. Sugere ao Executivo que realize operação tapa-buraco entre as ruas Benedito de Moraes e Guiomar Schiavon, no bairro Santa Maria, buraco com grande dimensão. E quando se chove, chega a ficar coberto de água. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 532 de 2018. Sugere ao Executivo que seja realizada uma operação tapa-buraco na rua Professor Dr. Tufi Cury, em frente à residência de número 95, no bairro Jorge Cury. Buraco em grande proporção, podendo ocasionar acidentes e danos a respectivos motoristas. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 533, 2018. Sugere ao Executivo que se proceda à operação tapa-buraco no cruzamento entre as ruas Vereador Vitor Ponce e Benedito Silveira Campos, no bairro Bom Jesus 2, em frente à área de lazer Genato Suave. Muitos munícipes reclamam da dificuldade de tráfego nesse cruzamento, decorrente a esse buraco, principalmente à noite, onde se tem pouca visibilidade, podendo assim ocasionar acidentes e danos a diversos motoristas. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 534 de 2018. Sugere ao Executivo que o mesmo notifique o proprietário do terreno situado na rua Antônio Martins, lateral com o edifício Dom Bosco e em frente à Igreja Mãe Rainha, no bairro Santa Maria, o cumprimento da lei de número 2.837 de 2015, o qual dispõe sobre a responsabilidade de manter o local limpo. O lote limpo é do proprietário. E a lei número 2032 de 1998, a qual dispõe da responsabilidade do proprietário em manter uma calçada transitável. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 535 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à instalação de um abrigo de ônibus na rua Luiz Delfini, bairro Vitória Perim Cesarino, em frente à escola professora Ângela Regina Sacaro Oric, pois moradores precisam aguardar ônibus sujeito às condições do tempo, sol e chuva. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 536 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à construção de calçada na rua Luiz Delfini, bairro Vitória Perim Cesarino, pois sendo o local do município, deveria ser o primeiro a dar o exemplo. Moradores relatam que precisam caminhar pela rua por não ter calçada num espaço que é da prefeitura, correndo o risco de sofrerem algum tipo de acidente. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 537 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à melhora da iluminação pública na rua Luiz Delfini, bairro Vitória Perim Cesarino, pois moradores reclamam da dificuldade em andar na referida via pública à noite, onde a penumbra, quase escuridão, facilita a ação de meliantes. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 538 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à operação tapa-buraco na rua Francisco Luiz Nunes, em toda a sua extensão, principalmente próximo ao número 20, no bairro Luiz Massude Cury, pois moradores reclamam da dificuldade em trafegar pela via pública e alguns estão tendo dificuldades para guardar o carro na garagem devido aos buracos existentes na rua. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 539 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à poda das árvores da rua Luiz Delfini, bairro Vitória Perim Cesarino, pois moradores relatam que algumas árvores estão alcançando a rede elétrica, podendo ocasionar curto-circuito. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia.
Indicação número 540 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à reforma do parquinho localizada na rua Luiz Delfini, bairro Vitória Perim Cesarino, próximo ao centro comunitário, pois moradores relatam que as crianças do bairro dispõem de um local para terem um lazer, mas que está em péssimas condições. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 541 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à instalação de uma academia ao ar livre no espaço próximo ao centro comunitário, no bairro Vitória Perim Cesarino, pois moradores relatam que o bairro não dispõe de um local para a prática de exercícios físicos. Assim, eles estão privados de exercitar o corpo. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Requerimento número 48 de 2018. Sugere ao Executivo requerer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo, solicitando as seguintes informações. Existe algum cronograma de execuções dos serviços de reforma da Escola Municipal Imaculada Greco Civolani, localizada no bairro Nosso Teto? Principalmente em relação à cobertura da quadra, sendo essa de extrema urgência. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Está em discussão o requerimento número 48 de 2018, de autoria da vereadora Ilzanete Alencar de Souza. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudipert Alan Leite Riester. Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 49 de 2018. Considerando a aprovação da emenda à Lei Orgânica do Município de Rio das Pedras, número 1 de 2017, a qual acrescenta a redação do artigo 61A e altera a redação do artigo 132 e dos incisos do artigo 133, todos da Lei Orgânica do Município de Rio das Pedras, com a seguinte redação. Artigo 61A. O prefeito eleito ou reeleito apresentará o programa de metas de sua gestão até 90 dias após sua posse, que conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da lei do Plano Diretor do município de Rio das Pedras. Considerando ainda que a referida emenda foi aprovada por esta Casa em março de 2017 e até presente data ainda não nos foi encaminhado a esta Casa de Leis nada a respeito. Diante do exposto, requeiro ao Poder Executivo para que o mesmo informe a esse vereador por qual motivo ainda não foi cumprido com que o determina os termos da emenda à Lei Orgânica do Município de Rio das Pedras, número 1 de 2017, e se pretende atender a referida emenda. Vereador autor Leandro Felete Penati. Está em discussão o requerimento número 49 de 2018, de autoria do vereador Leandro Felete Penati. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudipert Alan Leite Sim. Riester. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 50 de 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações. Por qual motivo o Poder Executivo não está efetuando o pagamento integral do benefício previsto no parágrafo único do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, que assim estabelece: as pessoas que residam em Rio das Pedras, comprovando através de perícia oficial ser deficiente e sem condições laborais, terão o direito a receber pensão mensal, equivalente ao mínimo de 25% e ao máximo de 50% de um salário mínimo, não cumulativo e intransferível, a ser pago pelo Executivo,
Vereador autor Edson Donizete Marconato. Está em discussão o requerimento número 50 de 2018, de autoria do vereador Edson Donizete Marconato. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Geandre David Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudpert, Alan Leite Riester. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 51 de 2018. Considerando que o nosso município possui um importante programa na área social denominado Frente de Trabalho. Através do referido projeto, cidadãos desempregados prestavam serviços para a Prefeitura Municipal em relação à limpeza e manutenção das vias. E, em contrapartida, o município fornecia auxílio pecuniário aos integrantes do programa. Todavia, ele foi suspenso por determinação do Ministério Público do Trabalho. Diante do exposto, tendo em vista a relevância do projeto para a nossa comunidade, que auxiliaria o Executivo na manutenção dos serviços urbanos, requeiro informações sobre a existência de estudos voltados à reimplantação do referido projeto em nossa cidade. Vereador autor, Alan Leite Riester. Está em discussão o requerimento número 51 de 2018, de autoria do vereador Trudper Alan Leite Riester. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Geandre David Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trudpert, Alan Leite Riester. Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 52 de 2018. Considerando a necessidade e a urgência e devido aos vários pedidos dos moradores, qual a previsão para fazer a instalação de um redutor de velocidade na Rua Dom Bosco, em frente, futura instalação da Igreja Congregação Cristã do Brasil, bairro Dom Bosco, pois os veículos trafegam em alta velocidade na referida via pública. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Está em discussão o requerimento número 52 de 2018, de autoria da vereadora Ilzanete Alencar de Souza. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Geandre David Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudpert, Alan Leite Riester. Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, solicito ao vereador Edson Marconato que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Vou ler o livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em todas as obras das tuas mãos, pelo que todo te alegrarás. Boa noite. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o senhor vereador Leandro Felete Penati. Senhor presidente, vereadores, vereadoras presentes,
público presente, internautas, ex-vereador Maurinho, boa noite. Eu queria começar falando hoje a respeito da rua Wilson Cipriani, lá no bairro São Pedro. Já foi falado aqui nessa casa, acho que é de anos que isso já tem sido falado, várias indicações, que a situação calamitosa que a referida rua se encontra. Só queria, semana passada, nós tivemos uma visita de uma filial da Rede Globo aqui no nosso município, mais precisamente no dia 7 de junho, terça-feira passada, no qual fez uma reportagem lá falando do atual momento, da atual situação que a rua se encontra. Só queria passar um trecho do vídeo, para a gente falar um pouquinho depois. Por favor, Luiz. 1 minuto 3:50. Prefeitura diz que, enfim, atenção, boa notícia para os moradores, enfim. Dá para você voltar, Luiz? Solução, porque já foi aberta uma licitação aqui para contratar uma empresa que vai refazer as ruas, porque não é só o asfalto, tem que colocar a galeria de água para o escoamento da água da chuva. Vocês estão vendo que com a chuva de hoje, ó, ficou tudo empoçado aqui, eles vão ter que fazer tudo isso. A licitação já começou no dia 4 de julho, eles vão abrir os envelopes que vai escolher, né, a empresa que vai prestar esse serviço, e vamos acompanhar, né, Eduardo, para ver se isso sai dentro do prazo, porque o prazo é para que isso seja resolvido em 60 dias, a partir do momento que a prefeitura definir a empresa que vai cuidar disso. Já passou da hora de resolver, né? Como é que a situação chega a esse ponto? Eu estava falando ali, Thalita, de um chacoalhão, que os motoristas acabam sendo chacoalhados ao passar por ali, mas na verdade quem precisa de um chacoalhão é a Prefeitura de Rio das Pedras, né? Para que serve o poder público se não for para resolver os problemas que incomodam a vida da população? E já fica a dica ali, além do asfalto ali na rua, fazer a calçada também, porque tá cheia de mato, né? Não tem por onde passar literalmente. Os moradores têm que cuidar disso, mas é claro que a Prefeitura tem que fiscalizar e cobrar que a calçada seja feita também, mas se a própria Prefeitura não faz a parte dela ali na rua, você imagina se os moradores vão também fazer a calçada, né? É um abandono completo ali, uma situação lamentável. Obrigado, viu, Joyce? Boa tarde para você, e a gente com certeza vai ficar de olho aí do lado da população de Rio das Pedras para cobrar uma melhoria, porque rua desse jeito é um negócio inaceitável. 2 pontos que chamam a atenção nesse vídeo. Foi falado nessa reportagem que a licitação estaria em andamento e que estaria, acho que pronta em até 60 dias, essa obra acho que estaria sendo iniciada. Então eu estou aqui falando que, então já são, se a reportagem passou em 7 de junho, eu acho que em 7 de agosto, né, Canela? Acho que é para estar iniciado isso daí, e só para dar um recado que a gente está de olho. Desculpa, vereador. Dia 4 de julho, né? Então vamos aguardar aí uma solução para esse problema que já está totalmente inaceitável. E também nesse mesmo vídeo, a repórter diz ali no estúdio, um ponto também que chama atenção é a fiscalização. Ela fala assim, a fiscalização tem que ocorrer. Muitos vereadores já estão falando aqui também, alguns vereadores aqui da casa, cobrando a fiscalização do município. Então, hoje eu fiz 2 indicações aí, passou lá no vídeo, para que a prefeitura faça para que os moradores façam a sua parte, a prefeitura também tem que fazer a parte dela. Estamos aqui pedindo que a prefeitura faça a fiscalização, ocorra a fiscalização nessa cidade. E para se basear nas leis, que cumpra as leis desse município. Você vê, ó, a lei 2032 de 98, desculpe, que ela fala assim, que dispõe da responsabilidade do proprietário em manter uma calçada transitável. Enfim, queria pedir para o setor competente aí, que dê uma atenção maior para essa rua, para o bairro
bairro São Pedro, que realmente a situação é terrível lá, terrível. Por favor. Eu também queria chamar a atenção hoje. Semana passada nós tivemos uma circulação de um jornal local aqui da cidade. Entregue certificados aos 17 formandos do time do emprego. Está lá a foto do jornal Transitável. E teve esse treinamento com esse pessoal aí. Você pode olhar na foto lá. Dá para aproximar lá, Luiz? São alguns jovens que estão ali. Inclusive, hoje eu tive a informação lá no PAT que 4 dessas pessoas já conseguiram um emprego. Queria parabenizar também o prefeito e o secretário aí por essa ação. Porém, no dia 15 de março de 2018, eu fiz uma indicação somente para fazer a divulgação do programa Jovem Aprendiz Paulista, que é mais ou menos que linka com essa oportunidade de trabalho. Só hoje eu estive lá no PAT, nós tivemos 3 procuras, 3, e a gente só pediu a divulgação. Esse programa, ele dá oportunidade para que os alunos, aos estudantes, que se matriculem lá no curso técnico Centro Paulo e Souza, e que façam adesão durante o curso e façam a sua inscrição no programa para que comecem a trabalhar como jovem aprendizes. Hoje eu fui lá, conforme eu falei, lá no mural, lá na parede lá, só tinha essa folha aí falando que dá oportunidade de emprego, alguns empregos que estão na cidade. E, se possível, também pedir para o secretário que divulgue também esse programa e link com o que já está sendo apresentado no time do emprego. Bom, era isso que eu queria falar. Meu boa noite. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fernando de Oliveira Antônio. Boa noite a todos. Saúdo a plateia, todos os presentes, os nobres pares, na pessoa do presidente Carlos Ivan Sica. Gostaria de começar hoje com um agradecimento. Estivemos numa reunião na prefeitura com demais vereadores nessa semana que passou. E apesar de não ter ocorrido uma resposta formal e expressa, ficamos cientes e sabendo que a prefeitura atendeu uma das solicitações que fizemos em um dos nossos requerimentos na Escola Imaculada Greco Civolani, que fica ali no bairro Nosso Teto, onde em visitas que eu tenho feito com o presidente da Câmara, Carlos Ivan Sica, e com o Nabuco, nós temos percorrendo algumas escolas e pontuando algumas situações, e fiquei feliz em saber que a prefeitura atendeu uma delas, qual seja a de disponibilizar o café da manhã para aquelas crianças antes do início das aulas, além da merenda. Palavras da diretora de que o aprendizado e a concentração das crianças já ficou melhor, tendo em vista a realidade que elas vivem e que é muito salutar que elas façam pelo menos esse desjejum na escola. Eu não gosto muito de citar grandes personagens históricos, mas parafraseando aí Abraham Lincoln, que em uma das suas célebres frases ele falava, né, que só tem o direito de criticar quem está disposto a ajudar. E eu, mais do que disposto, tenho ajudado. Prova disso é que há um mês atrás, ou um pouco mais, nós fizemos uma indicação onde no anexo dela existiam 2 ou 3 projetos de lei para que a prefeitura pudesse escolher um deles e mandar aqui para a Câmara, autorizando
e regulamentando o uso de espaços públicos, dentre esses espaços o próprio ginásio e o campo municipal, formatando e formalizando ali a possibilidade de fazer algumas divulgações pagas por empresas e que esses valores fossem destinados aos programas de esportes aqui da nossa cidade. E, para nossa surpresa, passado todo esse tempo, não houve resposta alguma, sequer a prefeitura mandou um dos projetos de lei que já foi em anexo para eles, para não terem o trabalho de confeccionar, aqui para essa Casa de Leis. Então veja que estão perdendo uma grande oportunidade, já que a gente está à vésperas de um grande evento aí, que todo mundo fala, que muito se noticia, que é a Copa do Mundo. Né? Se tivesse mandado ali para cá, podiam usar esse gancho para percorrer algumas empresas aqui do município ou até de fora, para que pudessem divulgar isso e já começar a ajudar o pessoal que trabalha na área de esportes aqui, que atende tantas crianças no nosso município. E, então, isso mostra aí um pouco de descaso do poder público em relação a esse tipo de situação. Né? E aí fica a pergunta. A gente, às vezes, perde um precioso tempo se dispondo a ajudar, né? Dando sugestões, palpites, e a gente chega aqui e se depara, como hoje, uma lei que está entrando para alterar aqui o uso do solo do município, foi lida no início, né? Ela está entrando hoje nessa Casa de Leis, vai fazer todo o trâmite pelas comissões, para depois a gente votar ela aqui aprovando ou não. E, às vezes, indiretamente, a gente dá algumas sugestões, né? E quando a gente chega aqui e vê o projeto de lei, nenhuma delas é acatada. Né? Chega a ser risível, né? Se não fosse mais lamentável ainda. Mas, então, vamos preparar a caneta aqui. O doutor Irineu vai ajudar para a gente fazer um monte de emenda aqui que vai ser necessária nessa legislação, porque a gente busca tão somente ajudar a população, para que as leis que sejam editadas aqui, independente de quem esteja no poder, seja no poder legislativo aqui na Câmara, no poder executivo, elas tenham atendidas a sua finalidade principal, que é atender o bem comum, para que não haja politicagem, né? Para que não haja aí questões alheias aos princípios que devem reger a boa administração pública. E falando nisso, né, quando a gente se depara a toda essa situação que a gente vem vivenciando, né, muitos colegas agora se manifestando, pontuando algumas coisas, fazendo críticas um pouco mais contundentes, isso nos mostra que há necessidade de uma mudança no Poder Executivo, na Prefeitura Municipal. Eu espero que essa coragem que hoje nos arrebanha possa fazer com que o prefeito tenha coragem também de fazer algumas alterações nas suas secretarias, porque passado quase 1 ano e meio, né, tem muita gente que não produziu. Então, senhor prefeito, eu tenho aqui, mais uma vez, colocado à minha disposição, a minha boa vontade, junto com a do senhor. Né, tenha coragem, de repente, e analise aquilo que a gente conversa muitas vezes pessoalmente quando é chamado, e faça algumas mudanças, porque eu ainda acredito no senhor, porque acreditando no seu trabalho, acreditar que a cidade vai bem. E para a cidade ir bem, precisa de mudanças em algumas secretarias que não correspondem com os anseios da população e aquilo que a necessidade da nossa cidade precisa. As palavras por hoje são essas, eu agradeço a todos, uma boa noite. Com a palavra o vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite. Em nome do presidente, cumprimento vereadores e vereadoras, autoridades, funcionários da casa. Maurinho, seja bem-vindo, ex-vereador. A gente foi lá falar com o Guilherme Campos, né, Maurinho? Na sexta-feira, uma boa conversa. Ramon já da casa, Nardelli, os demais. Queria falar para o pessoal lá que a gente fez uma indicação pedindo para melhorar a iluminação da rua Tiradentes e ver se consegue desviar os caminhões dali. Várias pessoas já nos reclamaram dali, até a senhora que está aqui com o esposo dela já reclamou, e com razão. Realmente a rua está escura, as lâmpadas estão muito fraquinhas, para eles mandar a notificação lá para o pessoal da CPFL. Enquanto o caminhãozada tem que arrumar um lugar para tirar esses caminhões, está acabando com a cidade. A gente faz aqui pedido de operação tampa-buraco, no outro dia passa um caminhão pesado, afunda tudo. Então tem que, enquanto não sair esse rodoanel, senhor prefeito, procurar um lugar para desviar esses caminhões, que eles estão vindo por aqui por causa do desvio do pedágio. Ou sair por lá para os caminhões de cana sair, em algum lugar tomar alguma providência antes que acabe com a nossa cidade, já está destruída já.
E eu queria falar também sobre a fossa do Rubinho. Ali tem 5, 6 fossas e estão transbordando. E já me procuraram, desde o ano passado que eu estou fazendo indicação para limpar aquelas fossas. Eles falam que não tem onde colocar, mas isso não, tem que tomar providência. Eu pedi para alguém vir de fora para retirar. Falei com o prefeito esses dias, ele ligou para o Daniel. Ficou de ir no outro dia lá, não foram. Ficou de ir a semana passada, não foram. Ficou de ir na sexta, não foram e nunca foram. E hoje o cara me ligou de novo, me cobrando. Certo? Precisa dar uma atenção ali para aquele pessoal ali, que vai transbordar e vai tudo no rio lá, a sujeira. E quanto aqui também no Rio Tijuco, tem muitos locais jogando sujeira de esgoto lá dentro do riozinho. Lá. O meio ambiente era bom dar uma passadinha ali, viu? Até estou com umas fotos aqui, não deu tempo de passar para o Luiz, mas semana que vem a gente passa, viu, Luiz, do Rio Tijuco ali. A nascente de água, né, ali tinha até peixe, hoje não tem mais nada, tudo poluída. Água, quer ver? Agradecer ao Sérgio também por ter atendido um pedido meu aí, um dos meus pedidos, lá perto da casa do seu Nardella. Passa aquela foto daquela lombada lá perto da casa do Nardella para mim, Luiz, por favor. Olha lá, os carros, chegou a arrancar um para-choque aí do carro. Até o Tutinho passou também na segunda-feira, né, Tuti? Aí eu fui lá, vi, tirei as fotos, levei lá para o Sérgio, ele falou, Canela, se hoje não tampar, amanhã não tampa. Aí no mesmo dia passei lá, não estava tampado. Aí conversei com o seu Roque hoje, ele falou, não, põe a pedra lá, pelo menos até resolver o problema, né? E também eu quero agradecer o Fábio, que é do meio ambiente, já fez várias carpinações aí de uns pedidos que eu fiz para ele, até ele me mostrou os papéis lá que já fez. Fábio, obrigado, tá? Parabéns pelo trabalho, meu amigo, você fazendo sozinho, você começa um cara limpando essas coisas aí, né, cara? Tá de parabéns mesmo. E sobre a reciclagem, eu queria pedir para o prefeito arrumar um local para esse pessoal trabalhar, gente. Tem um pessoal do Sem Terra, coitado, é o ganha-pão deles. E estão me reclamando todo dia. Eu falei, viu, a gente está pedindo um local para esse pessoal trabalhar. Mas enquanto não arruma o local digno, arruma pelo menos um terreno para eles pôr o material deles, até que seja vendido, para tirar um pouco da cidade. Que cada casa tem um ponto de reciclagem aqui na nossa cidade. Embaixo de linha de força, em área verde, não é correto, mas também não é correto deixar esse pessoal na rua, que é famílias que estão trabalhando, é o ganha-pão deles. Ô, Luiz, essa foto aí é lá do campinho do Luiz Massude Cury. Inclusive estão limpando lá para começar as obras, certo? Mas só que eles limpam, de noite eles vão e jogam de novo a reciclagem. As coisas. Isso aí, claro que não é culpa do prefeito, mas eu queria que colocasse umas placas lá para a gente, proibindo jogar lixo e um telefone para contato, para reclamar, para denunciar. Porque lá está limpo, mas já jogaram de novo, reciclagem lá de novo. É sofá velho, geladeira, televisão, é guarda-roupa. Você tem um guarda-roupa inteiro lá, jogado na quadra lá do campinho. Acho que tem mais foto, Luiz. O vídeo acho que não vou precisar passar, que o Leandro já passou. É lá do... O outro pode passar. Da EPTV, né? Não, do EPTV o Leandro já passou. Essa água aí também eu pedi para fazer as bocas de lobo ali, porque a água vem o pessoal joga lá em cima, do bairro Luiz Massude Cury. Vem tudo na rua. Olha lá, só água. Ah, amor, ali só água porque não tem boca de lobo. Acho que tem 3 bocas de lobo só nesse bairro ali, nessa rua. A rua Cassiano Bonassa. Aí, ó, material de construção. A prefeitura devia fazer uma parceria com esses pessoal que loca caçamba. Fazer uma triagem, se a pessoa realmente não consegue pagar, fazer um precinho mais barato para eles pagar, porque uma caçamba é R$170. Dá para comprar quanto? 7, 8 sacos de cimento. Água parada. Boca de lobo tudo entupida.
Eu queria perguntar para o senhor prefeito quando que vai começar a tampar os buracos do Luiz Massude Cury. Ele falou que a semana passada não foi. Essa semana a gente teve uma reunião com ele, falou que já ia começar lá. Não sei quando que vai vir essa massa. Precisava de uma resposta pessoal lá, né? Tá nos cobrando e tem que nos cobrar mesmo. E lá não foi tampado um buraco até agora. Toda a extensão do bairro Luiz Massude Cury, principalmente aqui na quadra, tá virando um depósito de lixo, gente. Olha, guarda-roupa. Aí, ó. Rapaz, eu ando muito nessas canaiadas aí, ó. Só vê, todo lugar tem lixo, negado jogando. Todo lugar lixo, reciclagem. Porque não tem uma fiscalização. Se tem uma fiscalização, o nego não joga. Carro... Já passei esses dias aí, o Nabuco fez o projeto de lei, né, Nabuco? Mas não tá vigorando, né? O que tem de carro na rua abandonado aí, pai? Lá, notifica o cara, não vai recolher o carro, recolhe pro Eu sei que não é erro do prefeito, é erro da própria população. Precisamos de uma fiscalização aqui, principalmente nesse bairro, prefeito. Por favor, né? Olha como que tá a situação do bairro aqui. Muitas reclamações dos moradores, infelizmente é eles mesmos que estão causando esse problema aqui, fazendo um lixão aqui na quadra. Eu queria que colocasse um fiscal, né, prefeito, para tomar conta disso aqui, né? É feio, né? É uma vergonha para nosso bairro, né? O caminhão do lixo lá passa 7, 8 horas, 10 horas a mulher tá colocando lixo lá no campinho. Que outro dia eu vi pessoal jogando lixo lá no campinho. Viu? Aí eu vou falar um problema para mim também, né? Por isso que tem que ter uma fiscalização, prefeito. Por favor, diminui um comissionado aí, põe um para tomar conta da nossa cidade aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra a vereadora Neiva Raquel Rubia. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente que aqui está, mais em uma sessão, as pessoas que estão nos assistindo em casa, boa noite a todos vocês. Gostaria de falar um pouquinho sobre o bairro Vitória Perim Cesarino, mais conhecido como Pombal. Fiz algumas indicações deste bairro e a primeira indicação que eu queria falar aqui é em frente à escola. Se pudesse apagar as luzes, por favor. Em frente à escola ali, professora Ângela, nós sabemos hoje que já melhorou bastante coisa na nossa cidade em relação a ponto de ônibus, né, com cobertura, com assento devido, né? E nós vemos que ali em frente a essa escola, nós temos um ponto de ônibus, quer dizer, tem um banco. Mas as pessoas ali, eu nem sei, acho que esse banco foi feito pelos moradores que moram por ali, porque é complicado mesmo ficar de pé, às vezes pessoas de idade, pessoa ali enfrentando sol, enfrentando chuva, muitos alunos, é um bairro não tão longe, mas também não tão perto do centro, então as pessoas hoje elas pegam o circular para se locar, né? Sair de um bairro e ir para o outro. Eu gostaria de pedir ao prefeito aí um ponto de ônibus, né? Devido, adequado, certinho, bonito, para que esse bairro possa ficar ainda bem mais bonito. Outra indicação que eu fiz, nós sempre falamos aqui, hoje muitas indicações nós falamos sobre a lei da calçada. Eu acredito que o vereador Fernando, doutor Fernando, falou muito bem, se de repente um secretário não está dando resultado, muda. Nós vemos o seguinte, que hoje existem muitos projetos de leis que só estão na gaveta. Não está sendo fiscalizado, não está sendo devidamente o projeto sendo executado, porque nós vemos aí, eu acredito que todos nós já fizemos em algum local da cidade para que esteja esse projeto funcionando. E nós vemos o seguinte, esse bairro, eu fui parado por algumas pessoas que moram nesse bairro e essas pessoas me mostraram. Ali que saindo da escola, da professora, ela tem calçada, mas se você olhando assim, ela para na escola. E hoje as pessoas, elas precisam andar nas calçadas. Os motoristas hoje estão em alta velocidade, passando com tudo, e eu acredito que essa lei poderia sair da gaveta e funcionar. Porque, veja bem, esse espaço verde, bonito e amplo que nós estamos vendo,
é da prefeitura. E eu acho que se a prefeitura não der o exemplo, a pessoa que tem o lote vai dar muito menos. Não vai dar. Então, eu acredito aí que teria que tirar esse projeto das calçadas. Existem muitos lotes aí que precisam da calçada. É uma rua extensa, é uma rua ampla. E hoje, infelizmente, as pessoas andam pelas ruas mesmo. Porque se nós olharmos, se você der um zoom, Lu, pode tirar, por favor, um zoom. Como que anda uma pessoa assim? Como que uma pessoa de idade, ela anda neste lugar? Não tem como. Então, ela vai andar na rua, porque ela precisa se localizar. Então, eu vejo assim, que nós precisamos que o secretário competente ou o prefeito municipal venha tirar esse projeto da gaveta e fazer valer mesmo. Ainda no bairro, nós temos esse espaço meio bonito, o verde, o espaço verde que nós temos ali. Nós vemos que tem um parquinho, mas depois vou falar do parquinho. É uma área bastante extensa, bonita. Eu acredito assim que poderia fazer uma academia ao ar livre, né? Hoje nós vemos bastante bairros. Hoje a academia... Vereadora, pois não? Uma palavrinha. Academia ao ar livre, para colocar aí. E o parquinho, que foi uma imposição minha, das emendas impositivas, já está sendo licitado para comprar, para instalar o parquinho e a academia ao ar livre lá no bairro. Tomara, vereador, que dê certo. Já certeza. Tomara que dê certo, porque assim, nós vemos um espaço tão bonito, tão amplo, e de repente as pessoas ali daquele bairro têm que sair do bairro Pombal, aí na bica, né? Então, se deu certo, vamos, né, esperar aí que faça acontecer. Porque assim, hoje nós só estamos crendo vendo, né? A hora que nós ver, aí nós vamos aplaudir. Justamente por isso eu participei da reunião, por isso que eu estou falando. Sim, vereador, mas vamos aguardar aí esta evolução. Porque às vezes a pessoa ela quer praticar um exercício, hoje todo mundo está preocupado com a saúde, o bem-estar, a caminhada, e ali tem todo esse espaço ali para estar fazendo, né? Eu acredito que a prefeitura, esse projeto seu aí, vai contribuir para o bem aí, para aquela população daquele bairro. Mais uma indicação nesse bairro, nós vemos ali que na rua Luiz Delfini, os moradores, eles reclamam muito à noite. Eu acredito que cada vereador, eu acredito que já passou lá, vocês também já passaram, é muito escuro. Então, eu também pedi a poda das árvores, porque elas já estão chegando do outro lado, mas à noite ali não tem iluminação, é muito escuro, né? Então, eu pediria para que o secretário competente fosse dar uma estudada para ver o que pode melhorar. Hoje nós vemos a violência, as coisas não estão nada bem, mas que pode, de repente, proporcionar, de repente, acontecer, se precisar trocar uma lâmpada, colocar um poste a mais, para que a noite possa ficar algo com segurança para os moradores. E a última, mais uma indicação que eu fiz também é a poda das árvores. Hoje nós vemos que as copas das árvores elas já estão entrando lá na rede elétrica. Pode passar, Lu. Dá um zoom, por favor, naquela outra. Hoje nós vemos aí que elas já estão. Então, eu acredito que se fizer o secretário do Meio Ambiente, dar uma passadinha lá, ver e precisa dar uma podada, poda, né? Aquele pessoal vai ficar muito feliz. E olha aí, veja só. E aí, como que vai iluminar? Não tem como. As copas das árvores já estão dentro da iluminação. Então, isso está prejudicando, está causando insegurança aos moradores daquele bairro. E, por último, eu queria falar sobre o parquinho daquele bairro mesmo, do Pombal. Assim como o vereador falou que já está chegando, graças a Deus por isso, mas nós vemos que esses parquinhos não têm condições nenhuma de ser usufruído pelas crianças. Veja bem, eu acredito que ninguém vai levar uma criança lá para brincar, tudo quebrado, de repente está com os pregos tudo solto, nós vemos que o balanço está quebrado, não tem condições, né? Então, se de repente está chegando, maravilha, vamos aguardar e com sucesso. Mas, enquanto não vem, eu acredito que poderia dar um jeito nesses parquinhos. Olha aí, um balanço está funcionando, o outro está com a corrente amarrada, porque está sem condições. Então, sem condições, né? Ainda mais o mato ali tomou conta de alguns brinquedos, e o povo daquele bairro está pedindo, né? Clamando. Não é muita coisa, eu acredito que dá para fazer sim. É a boa vontade que faz acontecer. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Só para esclarecer, com a minha emenda e a emenda do vereador Tutinho,
vai atender 5 bairros com a academia e parquinhos. Com a palavra o vereador Trudpert Alan Leite Riesterer. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores presentes, ao ex-vereador Maurinho, sejam bem-vindos a esta casa. Essa noite nós começamos a falar tudo de novo, né, das coisas que vem acontecendo aqui em Rio das Pedras. E eu gostaria de chamar a atenção novamente para 2 assuntos que foi abordado aqui pelos senhores, no qual fazem parte também do que eu quero estar falando, na fala aqui do nobre vereador Canela e do Dr. Fernando também, que a gente está vendo uma dificuldade enorme no qual está virando os bairros de Rio das Pedras com o lixo. E como o nobre vereador Fernando disse, que nós podemos aqui não só ficar olhando, mas também temos que sugerir e tentar fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma sugestão sobre um assunto que não é tão novo, mas para nós aqui pode ser que seja um pouco novo. Ô Luiz, passa o vídeo um pouquinho. Mediante o que vem acontecendo com a gente, isso aí, ó, é na cidade de Itu. Na cidade de Itu, vários bairros possuem esses contêineres de plástico reciclado que os bairros têm e que as pessoas podem estar depositando o lixo diretamente nessas caixas ou contêineres, e que a prefeitura vem e com toda essa dificuldade aí coloca para dentro do lixo. Então, eu acho que a gente poderia também estar pensando em alguma coisa nesse sentido para Rio das Pedras. Por quê? Será que é tão difícil assim? Será que é caro? Eu nem consultei o preço disso, mas eu não acredito que deva ser tão caro uma caixa dessa aí para ser colocado em vários pontos da cidade de Rio das Pedras. Para aí, Luiz. Além disso, esses containers, eles têm duas cores até para facilitar a visão. Que um é para lixo para coleta seletiva, né, orgânico, e o outro para lixo seco e outras situações. Não acredito que seja tão caro e tão difícil de ser implantado em Rio das Pedras, né? Apesar que no momento está difícil alguma coisa, mas não creio que se tornaria tão difícil ao longo do tempo. Além das vantagens que isso teria, que um container desse, pode voltar lá por enquanto, um container desse, você tem algumas vantagens. Por quê? Eles têm tampa. Então, os moradores, mesmo que os lixeiros passem em dias alternados e que nem o nobre vereador aqui, Canela, falou que passou o lixeiro 7 horas, 10 horas foi jogar, aí não tem desculpa, né? Se tem um desse perto do bairro, perto da casa, ela pode ir lá e jogar lá dentro. E, além disso, vai ter uma vantagem, porque tem tampa. Se tem tampa, não tem mosquito, né? Não vaza. Vereador, dá a palavra aí. Sim. Eu vou sugerir para que faça a colheita do lixo à noite. Porque várias cidades é à noite que colhe lixo, então não vai ter esse problema mais de lixo jogado em todos os locais da cidade. Passa a noite, não vai ter como pôr o lixo na rua. Também. Obrigado. Bem pensado. Então, a vantagem de ter esses contêineres é que a gente pode armazenar o lixo doméstico e que ele pode ser colocado a qualquer hora do dia, né? E com isso nós vamos deixar os bairros mais limpos, né? E não do jeito que a gente está se deparando aí com meia dúzia de porquinho aí que faz estrago na cidade, né? Mas não adianta só fiscalizar, eu concordo, vereador Canela, né? Tem que fiscalizar, tem que conscientizar, tem que mostrar o caminho. Daqui a pouco vai ter que pegar o lixo e dá licença, vou pegar o lixo aqui e jogar lá, porque está uma dificuldade aqui esse problema, né? E um desses benefícios, né, que a gente pode estar trazendo é que nós não vamos acumular saco de lixo para fora. Não acumulando o saco de lixo para fora, o dia que tiver chuva, esses sacos de lixo não vão ser jogados em PET, garrafa, não vão parar
em boca de lobo, não vai entupir. Então, com isso, a gente vai ter aí uma melhora, eu acho que drástica, na questão aí que é a limpeza pública aí. E com isso a cidade terá um serviço mais abrangente sobre essa situação. E a conscientização por tabela da população, porque se naturalmente ela não está entendendo que é necessário fazer a maneira como é correto, quem sabe isso ela acabaria aprendendo de uma outra maneira, né? E o descarte correto de resíduos, nós avançaríamos muito aqui na área de limpeza pública, saúde pública e também da preservação ambiental, que é o que nós estamos precisando aqui. Falar em preservação ambiental, voltando na semana passada, na semana do meio ambiente, eu andei olhando o jornal, só se eu não vi. Mas eu não vi nenhuma ação do executivo voltado, nem que plantou uma semente num vasinho em relação a comemorar o dia do meio ambiente no nosso município. Mas pode ser que eu esteja errado, que eu não vi direito o jornal. Se tiver, me corrijam depois. E se tiver, está bem pequeno também, que não chamou a atenção. Mas enfim. Luiz, pode colocar a outra foto? Eu estava fazendo uma pesquisa, ali aparece um depósito de entulho, muda de endereço, porque é numa cidade, né? Então ali está falando, a partir dessa semana, né, resíduos de construção e de móveis e desuso deve ser colocado em 2 contêineres. Ali não é bem um container, é um tipo do que a gente já usa aí, que são alugados, né? Tanto que esse município aí, ele está alugando esse tipo de, vamos dizer que é um container que eles falam, né, uma caçamba, né, que fica em vários pontos da cidade, não é no ecoponto, né, ele tem em vários pontos da cidade para que a pessoa possa descartar. E ele vem discriminando aí. Então, já o descarte de pneus eletrônicos, esse sim é no ecoponto. Lâmpadas queimadas devem ser entregues onde foi adquirido, né, uma nova. Então, eu não sei se a nossa legislação aqui é dessa maneira. Pode passar, Luiz. Então, algumas ações que alguns municípios já estão implantando e que nós poderíamos estar aprendendo com esses municípios, né? Aquilo ali, a pequena quantidade de materiais de construção, a prefeitura disponibiliza um container para os moradores depositarem pequenos entulhos de construção, exemplo, telhas, cimento, né, restos de pequenas reformas, porque eu acredito que nós temos a necessidade de um ecoponto. Só o ecoponto hoje aqui em Rio das Pedras, um lá no São Pedro e o outro lá na estrada para Saltinho, eu acho que vai ajudar em partes. Agora, a gente necessita o mais rápido possível para ajudar esses porquinhos nossos aqui de Rio das Pedras a achar o lugar correto para despejar o lixo, porque por causa de meia dúzia aí a cidade inteira, os bairros acabam ficando sujos e todo mundo tendo que pagar o pato da mesma situação. Então eu acredito que nós precisamos estar aprendendo, conscientizando com quem já está fazendo. Não é novidade o que está acontecendo, mas está difícil de emplacar aqui em Rio das Pedras alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que nunca é tarde. Nós não precisamos inventar a roda já existe. É só pegar a melhor maneira de que funciona por aí e colocar em Rio das Pedras. Então não precisamos inventar mais nada. Falar, eu inventei, eu criei. Não. Vamos pegar o que já existe e que funciona e colocar aqui. Para funcionar também, adaptar, arrumar. Vamos tentar achar uma maneira, né? Para inventar a lâmpada foi 1.200 tentativas, mas precisa tentar, né? Tentar fazer alguma coisa. Então a gente está pecando até no tentar. Como foi tocado no assunto de tirar o projeto da gaveta, né? Precisa tirar o projeto da gaveta, precisa chamar o secretário, precisa explicar, precisa fazer um planejamento, colocar em prática, ver a efetividade, como que pode ser realizado. Então são várias ações que dependem de só tirar da gaveta, não vai adiantar. Vai só tirar da gaveta e pôr em cima da mesa. Então vai precisar fazer de uma maneira mais efetiva. E eu acho que a cobrança aqui dos vereadores, como já foi dito por alguns aqui, ela, na verdade, ela traduz a necessidade imediata daquilo que a sociedade está nos passando. E a gente está ficando sem argumento já para algumas situações, porque a gente fala e está difícil. Mas, enfim, tem momentos para tudo, e eu gostaria de fazer hoje aqui um agradecimento ao senhor secretário de Saúde, que quando tem coisas boas a gente tem que falar também.
Ele assumiu faz pouco tempo, e duas situações no qual eu tive a oportunidade de estar participando de questões que necessitaram de uma intervenção dele, e ele foi totalmente eficaz nessas duas necessidades. Eu vou falar um pouco por cima do que é, só fazer um comentário. Uma é de uma munícipe que estava com um problema gravíssimo de câncer, e ele, com agilidade e intervenção, conseguiu resolver, porque essa pessoa veio de fora e conseguiu ajudar essa pessoa o mais rápido possível. E semana passada também, ele conseguiu intervir na transferência de um munícipe aqui de 20 anos que teve AVC e que precisava ser levado rapidamente para Piracicaba, e era urgente, porque a operação demorou 5 horas desse munícipe, e graças a Deus teve êxito decorrente, né, da vontade e da necessidade de ter feito e realizado. Então eu quero estar aqui parabenizando o secretário de Saúde pelas suas duas ações, das quais eu estou sabendo, e que fizeram a diferença para essas duas pessoas e para o nosso município, e que fique de exemplo para quem possa se espelhar nessa agilidade e compaixão aí com os nossos munícipes e com a nossa cidade. Muito obrigado a todos, boa noite. Concluída a leitura do expediente de hoje, e como não há matérias a serem apreciadas na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos pela presença. Boa noite.